Marcos tinha 32 anos quando olhou para o extrato bancário pela última vez, antes de decidir que aquilo precisava mudar. O saldo negativo piscava na tela do celular como uma acusação silenciosa, um número vermelho que parecia gritar tudo o que ele não queria admitir para si mesmo, que havia falhado, que havia desperdiçado anos, que havia transformado oportunidades em dívidas e sonhos em parcelas atrasadas. Eram 47 zares. 318, 00 negativos distribuídos entre 3 cartões de crédito, um cheque especial que ele usava como se fosse dinheiro próprio e um empréstimo pessoal que havia feito para pagar outro empréstimo. Armadilha clássica de quem não entendia como o dinheiro funcionava e nunca ninguém havia se dado ao trabalho de explicar. Ele morava num apartamento alugado em São Paulo, dividindo o espaço com um colega de trabalho, porque sozinho não conseguia pagar as contas do mês. Trabalhava como analista de suporte em uma empresa de médio porte. Ganhava um salário que deveria ser suficiente para uma vida digna, mas que sumia antes do 10º dia do mês, como areia entre os dedos. E todo fim de semana ele se perguntava para onde o dinheiro havia ido, enquanto assistia ao celular carregar em busca de uma conexão Wi-Fi, porque o pacote de dados havia acabado lá pelo dia 20. Essa era a realidade de Marcos. Não era dramática o suficiente para virar notícia, não era suave o suficiente para ser ignorada. Era apenas aquela dor surda e constante que milhões de brasileiros conhecem bem, a sensação de estar sempre atrás, sempre correndo, sempre pagando o mês passado com o dinheiro que deveria ser do próximo. E o pior de tudo, o que Marcos demoraria para perceber era que ele não estava nessa situação por falta de esforço. Ele trabalhava duro. Chegava cedo, saía tarde, raramente tirava folga, nunca chegava atrasado. O problema não era o esforço, o problema era a direção. Ele remar com força num barco que estava andando em círculos, e enquanto não mudasse o leme, nenhuma quantidade de remo faria diferença. O dia em que tudo mudou não foi um dia especial. Não houve trovão, não houve iluminação divina, não houve nenhum evento cinematográfico que pudesse ser narrado com trilha sonora épica. Foi uma terça-feira comum, fria como São Paulo sabe ser em julho, com cheiro de chuva e café requentado no escritório. Marcos estava no banheiro da empresa, aquele banheiro de azulejo bege que ele conhecia tão bem, olhando para o próprio reflexo no espelho manchado acima da pia, e sentiu uma coisa que não sabia nomear na hora, mas que mais tarde identificaria como vergonha produtiva. Aquela vergonha que não paralisa, mas que empurra, que não condena, mas que convida à mudança. Ele havia acabado de recusar o convite de aniversário de um amigo porque não tinha dinheiro para o presente e sentia vergonha de aparecer sem nada. Havia inventado uma desculpa qualquer, dor de cabeça, compromisso anterior, as mentiras pequenas que as pessoas em dificuldade financeira ficam experts em contar. E enquanto mandava a mensagem de desculpas, sentiu o peso exato do que sua situação lhe custava, não apenas em reais, mas em presença, em afeto, em momentos que não voltariam. Aquele banheiro de azulejo bege foi o lugar mais improvável para uma decisão que mudaria a trajetória da sua vida. Marcos olhou para si mesmo e disse em voz alta, para ninguém além do próprio reflexo: "Chega, hoje é diferente." Não era uma promessa grandiosa, era apenas uma linha no chão. Mas às vezes, uma linha no chão é tudo o que separa o antes do depois. Naquela noite, no apartamento pequeno que dividia com o colega, Marcos fez algo que nunca havia feito. Pegou um caderno, aquele caderno de capa preta que havia comprado com a melhor intenção de usar para estudos e que ficava intocado na gaveta, e começou a anotar tudo. Cada dívida com valor e juros, cada gasto do último mês reconstituído da memória e dos extratos, cada assinatura que pagava sem usar, cada parcela que havia esquecido que existia. Levou quase 3 horas. Quando terminou,
A página estava cheia de números e ele estava sentado no chão com as costas encostadas na cama, olhando para o resultado com a expressão de alguém que acabou de ver o tamanho exato do problema pela primeira vez. E aqui está algo contraintuitivo que Marcos descobriu naquela noite. Ver o problema em sua totalidade, por mais assustador que seja, é um alívio, porque o monstro no escuro é sempre maior do que o monstro na luz. Ele havia passado anos fugindo de olhar para aqueles números, e a fuga custava energia, custava sono, custava paz. Agora, os números estavam ali, na página, concretos, definidos, e pela primeira vez Marcos percebeu que havia algo ali que ele podia combater. Não era infinito, tinha um tamanho, e tudo que tem um tamanho pode ser diminuído. Nos dias seguintes, Marcos começou a se educar com uma fome que ele mesmo não reconhecia em si. Baixou podcasts sobre finanças pessoais, buscou canais no YouTube sobre organização financeira, encontrou livros digitais gratuitos sobre controle de gastos, leu artigos que antes teria achado chatos demais para terminar. Não era glamuroso. Era o tipo de trabalho intelectual que não aparece nas redes sociais, que não rende foto bonita, que não gera curtidas, mas estava mudando a forma como ele via o mundo. Uma das primeiras coisas que aprendeu e que o chocou genuinamente foi a matemática dos juros do cartão de crédito. Ele sabia que os juros eram altos, todo mundo sabia, mas ele nunca havia feito a conta de quanto dinheiro havia jogado fora ao longo dos anos pagando o mínimo do cartão. Quando calculou, ficou olhando para o número por um longo tempo. Era suficiente para ter comprado um carro usado. Era suficiente para ter feito uma viagem internacional. Era suficiente para ter construído uma reserva de emergência sólida. Havia sido devorado por uma porcentagem impressa em letras miúdas no verso do cartão que ele nunca havia parado para ler. Essa foi a primeira grande transformação de Marcos. Parar de ignorar as letras miúdas da vida financeira. Ele passou a ler contratos, passou a verificar taxas, passou a perguntar o custo efetivo total de qualquer crédito antes de assinar qualquer coisa. Parecia trabalhoso e era, mas descobriu que essa atenção valia ouro, literalmente. A segunda grande transformação foi mais difícil porque envolvia ego. Marcos precisava aumentar sua renda e as opções imediatas que tinha não eram glamurosas. Ele poderia vender algo, mas não tinha muita coisa de valor que pudesse abrir mão. Poderia fazer horas extras, mas o salário não acompanhava na mesma proporção. Poderia oferecer algum serviço freelance, mas o que ele sabia fazer? Suporte técnico, configuração de computadores, coisas que ele achava básicas demais para cobrar. Foi aqui que aconteceu outra virada de percepção importante. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava a avó de um amigo a configurar o novo smartphone dela, ela insistiu em pagar. Ele recusou. Ela insistiu mais, e quando aceitou os R$ 50 que ela colocou na sua mão, sentiu algo estranho. A percepção de que o que era fácil para ele era difícil e valioso para outros. Todo mundo tem uma habilidade que subestima porque parece óbvia demais, porque foi desenvolvida ao longo de anos até virar segunda natureza. Para Marcos, era tecnologia. Para outras pessoas, poderia ser culinária, costura, redação, matemática, organização, qualquer coisa. O erro é achar que só tem valor o que é difícil para você. O mercado não paga pela sua dificuldade, paga pela solução que você entrega. Marcos começou a oferecer serviços de suporte técnico para pessoas físicas nos fins de semana. Criou um cartão digital simples, pediu para amigos indicarem e em pouco tempo estava ganhando entre R$ 300 e R$ 500 extras por fim de semana. Não era fortuna, mas era o suficiente para começar a atacar as dívidas de uma forma que o salário sozinho não permitia. E mais importante do que o dinheiro extra era o que aquela renda adicional fez pela sua mentalidade. Ele descobriu que tinha agência,
que não era apenas um receptor passivo de salário e contas, que podia influenciar ativamente o quanto entrava. Esse foi o momento em que Marcos parou de se ver como vítima das circunstâncias e passou a se ver como agente da própria história. A mudança de identidade foi sutil, mas poderosa, e quem está de fora raramente consegue ver quando ela acontece em alguém. Mas Marcos sentiu. Enquanto a renda extra entrava, ele também estava fazendo algo que poucas pessoas têm coragem de fazer, revisando cada gasto com honestidade brutal. Cancelou 3 assinaturas de streaming, manteve apenas uma. Cortou os pedidos de delivery que havia naturalizado como necessidade, mas que eram puro conforto. Parou de comprar café no caminho para o trabalho e passou a levar de casa. Deixou de sair para bares nas sextas-feiras, não como punição, mas como escolha consciente, temporária, com data de validade. A diferença entre privação e estratégia está no prazo e no propósito. Privação é indefinida e sem destino. Estratégia tem um porquê e um quando termina. Marcos sabia que estava sendo estratégico, não se punindo. Essa distinção parece pequena, mas muda completamente a experiência emocional do processo. Com a renda extra dos fins de semana, somada ao que havia cortado dos gastos, Marcos conseguiu juntar uma quantia que aplicou diretamente na dívida com os maiores juros, o cartão de crédito que cobrava 180% ao ano. Quando o saldo desse cartão chegou a 0, ele sentiu algo que poucos experimentos financeiros proporcionam: a sensação física de leveza. Como se um peso que ele havia carregado tão tempo que havia esquecido que estava lá, tivesse sido removido de seus ombros. Essa sensação virou combustível. Ele redirecionou o dinheiro que pagava naquele cartão para atacar o segundo, depois o terceiro, numa estratégia que os especialistas chamam de bola de neve, onde você paga as dívidas menores primeiro para ganhar momentum, ou avalanche, onde você paga as de maiores juros primeiro para economizar mais. Marcos havia escolhido a segunda abordagem por lógica matemática pura, mas entendeu que qualquer estratégia que você realmente execute é melhor do que a estratégia perfeita que fica apenas no papel. 12 meses após aquela noite no banheiro de azulejo bege, Marcos havia eliminado 2 dos 3 cartões de crédito. O cheque especial estava zerado e ele havia prometido para si mesmo nunca mais tocá-lo. A dívida restante era a do empréstimo pessoal, e com os juros muito menores do que os dos cartões, ele conseguia gerenciá-la confortavelmente, enquanto também, pela primeira vez na vida adulta, começava a guardar dinheiro. Aquela primeira reserva de emergência foi construída com uma disciplina que surpreendeu até ele mesmo. Todo mês, no dia do pagamento, antes de qualquer outra coisa, ele transferia um valor fixo para uma conta separada, uma conta que não tinha cartão vinculado, uma conta que ele havia apelado de intocável. O conceito de pagar a si mesmo primeiro, que havia lido em algum livro e inicialmente achado frase de efeito sem substância, havia se tornado a âncora da sua disciplina financeira. Quando o valor na conta intocável chegou a 5.000, Marcos passou uma noite inteira acordado, não de preocupação, mas de uma espécie de maravilha quieta. Ele nunca havia tido 5.000 reais parados numa conta que eram realmente seus, sem nenhuma dívida de mesmo valor para contrabalancear. Era uma sensação nova, uma sensação que ele queria expandir. Foi nesse período que Marcos começou a pensar diferente sobre o dinheiro. Não apenas como ferramenta de sobrevivência, de pagar contas e evitar negatividade, mas como ferramenta de construção, de criação, de liberdade futura. Começou a estudar investimentos. Não os investimentos que prometem retornos absurdos em curto prazo, que ele agora reconhecia como armadilhas, mas os investimentos básicos, fundamentais, que qualquer pessoa pode acessar: tesouro direto, fundos de renda fixa, CDBs e, eventualmente, depois de muito estudo, uma pequena posição em renda variável.
Cada real investido era uma semente, e ele havia aprendido que colheitas não acontecem da noite para o dia, mas também que quem não planta não colhe nunca. 2 anos depois daquela terça-feira de julho no banheiro da empresa, Marcos estava com todas as dívidas quitadas. Absolutamente todas. O número que havia sido 47 slares, 318 negativo, estava agora positivo. Não no mesmo valor, mas crescendo mês a mês de forma consistente. Ele havia dobrado sua renda de freelancer ao começar a oferecer também consultoria de TI para pequenas empresas, um passo que havia exigido coragem, mas que havia se mostrado transformador, porque as empresas pagavam muito mais do que as pessoas físicas e os contratos eram recorrentes, o que significava previsibilidade de renda. Essa previsibilidade era um luxo que ele nunca havia tido e que agora valorizava mais do que qualquer bem material. A vida de Marcos não havia se transformado da noite para o dia num conto de fadas. Ele ainda morava no mesmo apartamento, ainda usava o mesmo celular que havia comprado, parcelado 2 anos antes. Ainda andava de metrô. Mas havia algo diferente no jeito como ele caminhava, no jeito como respirava. A ansiedade crônica que havia sido seu estado padrão, aquela tensão de fundo que era tão constante que havia se tornado invisível, tinha sumido. E a ausência dela era mais poderosa do que qualquer conquista material. 3 anos após o início da jornada, Marcos finalmente fez algo que havia planejado por meses. Saiu do apartamento dividido e alugou um lugar só para ele. Menor sim, mais simples também, mas todo dele. Essa foi a primeira compra significativa que havia feito com dinheiro que realmente possuía. Sem endividamento, sem parcelas que pesavam, com a clareza tranquila de quem sabe que pode pagar. Também foi nesse período que começou a investir em si mesmo de uma forma diferente. Matriculou-se num curso de especialização em TI, caro o suficiente para ter sido impensável 2 anos antes. Mas agora, financiado com o dinheiro que havia separado especificamente para desenvolvimento pessoal, uma categoria que havia incluído no orçamento porque havia aprendido que investir em habilidades é o investimento de maior retorno que existe, desde que as habilidades certas sejam escolhidas. A especialização abriu portas que ele nem sabia que existiam. Uma empresa maior o contratou com um salário 60% acima do que recebia. E Marcos fez algo que muitas pessoas não fazem. Manteve o mesmo estilo de vida que tinha antes do aumento. Não aumentou os gastos na mesma proporção da renda. Esse fenômeno, que os economistas chamam de inflação do estilo de vida, é o grande sabotador das pessoas que melhoram de renda, mas nunca de patrimônio. Elas ganham mais e gastam mais, ficando sempre no mesmo lugar. Marcos havia aprendido essa lição estudando os erros de outros antes de poder cometê-los. Então ele fez o contrário. Aumentou os investimentos na mesma proporção do aumento salarial, mantendo os gastos relativamente estáveis. O efeito no patrimônio foi exponencial. 4 anos após aquele dia no banheiro, Marcos tinha uma reserva de emergência equivalente a 8 meses de gastos, uma carteira de investimentos que ele verificava com prazer em vez de ansiedade, 0 dívidas e uma renda de consultoria que havia se tornado uma empresa de fato, com CNPJ, com 2 clientes fixos e possibilidade de expansão. Ele havia montado um negócio sem perceber, organicamente, um cliente por vez, uma solução por vez. A empresa não era grande, mas era sólida, era lucrativa e era completamente dele. As pessoas ao redor de Marcos começaram a notar as mudanças. Os amigos que ele havia deixado de frequentar nos anos mais difíceis foram sendo reconquistados, agora sem a sombra da vergonha que havia afastado. Ele passou a aparecer nos aniversários, passou a ser o amigo que contribuía, que estava presente, que podia dizer sim para experiências que antes precisava recusar.
A prosperidade financeira havia devolvido a ele uma presença social que ele nem havia percebido que havia perdido. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Marcos havia se tornado outra pessoa. Não no sentido de ter perdido quem era, mas no sentido de ter encontrado uma versão de si mesmo que sempre existiu, mas que estava enterrada sob camadas de ansiedade, vergonha e sobrevivência. Ele era mais paciente, porque havia aprendido que os melhores resultados levam tempo. Era mais estratégico, porque havia desenvolvido o músculo de pensar antes de agir. Era mais generoso, não apenas financeiramente, mas com seu tempo e atenção, porque não estava mais constantemente em modo de escassez, onde toda a energia vai para tapar buraco. 5 anos depois daquela terça-feira de julho, Marcos fez algo que aos 32 anos teria parecido fantasia científica. Comprou um apartamento, não com herança, não com loteria, não com sorte, com planejamento. Havia juntado a entrada ao longo de 2 anos, havia pesquisado o mercado com a mesma atenção que agora dava a qualquer decisão financeira importante, havia negociado as condições do financiamento com propriedade porque entendia os números e havia assinado o contrato sabendo exatamente o que estava assinando, incluindo cada cláusula e cada custo embutido. A assinatura daquele contrato durou talvez 20 minutos. O trabalho que havia levado a ela durou 5 anos. E aqueles 5 anos foram a melhor coisa que havia acontecido na sua vida. Não apesar das dificuldades, mas por causa delas, porque cada obstáculo havia sido uma aula. Cada erro havia sido um dado, cada mês de disciplina havia construído um músculo que agora era parte de quem ele era. O apartamento não era luxuoso. Eram 2 quartos num bairro que não era o mais badalado da cidade, mas que era bem localizado, tinha boa infraestrutura, ficava perto do metrô e do trabalho. Era exatamente o que ele precisava, e essa clareza sobre o que realmente precisava, em vez do que achava que deveria querer, era talvez a maior transformação de toda a jornada. Porque Marcos havia aprendido a diferença entre prosperidade e ostentação, entre riqueza real e aparência de riqueza, entre construir e exibir. Havia descoberto que a maioria das pessoas que parecem ricas não são, e que a maioria das pessoas genuinamente ricas não parecem, porque gastam menos do que ganham e investem a diferença em vez de gastarem em símbolos de status que precisam ser renovados constantemente. Um dia, meses depois de se mudar para o apartamento novo, Marcos estava arrumando as caixas que ainda não havia desempacotado e encontrou o caderno de capa preta. Aquele caderno. Abriu na primeira página, onde havia anotado todas as dívidas naquela noite de 3 anos atrás, e ficou olhando para os números por um longo tempo. Depois, virou para uma página nova, pegou a caneta e escreveu 3 colunas. O que havia perdido naqueles anos difíceis, o que havia ganho e o que havia aprendido. A coluna do que havia perdido era curta. Alguns anos de conforto fácil que, na verdade, nunca havia tido de verdade. Apenas a ilusão de conforto financiada por dívidas. A coluna do que havia ganho era longa. Saúde financeira, clareza mental, disciplina, confiança, habilidades, relacionamentos recuperados, um negócio próprio, um imóvel, mas principalmente algo que nenhum número conseguia capturar. A sensação de ser o autor da própria vida em vez de um personagem arrastado pelas circunstâncias. A coluna do que havia aprendido era a mais longa de todas, e Marcos passou muito tempo escrevendo nela, porque havia lições que queria guardar não apenas para si, mas que sentia que precisavam ser compartilhadas. Havia aprendido que educação financeira não é sobre planilhas e aplicativos. É sobre identidade, sobre o que você acredita merecer, sobre a relação que tem com o dinheiro desde criança e que raramente alguém para examinar. Havia aprendido que o problema raramente é a falta de dinheiro, e quase sempre é a falta de clareza,
sobre objetivos, sobre valores, sobre o que realmente importa na vida para poder fazer escolhas alinhadas. Havia aprendido que consistência pequena supera intensidade episódica, que guardar R$ 200 todo mês por 10 anos é infinitamente mais poderoso do que guardar R$ 2.000 uma vez e depois nunca mais. Havia aprendido que a mentalidade de escassez, aquela voz que diz que nunca haverá o suficiente, que é melhor gastar agora porque depois vai ser pior, é uma das maiores inimigas da prosperidade e que ela precisa ser substituída conscientemente dia após dia por uma mentalidade de abundância baseada não em ingenuidade, mas em confiança construída pela própria ação. Havia aprendido que pedir ajuda, buscar informação, admitir que não sabe, são atos de inteligência e não de fraqueza, e que o orgulho de não reconhecer a própria ignorância é um dos maiores impedimentos ao crescimento que existe. Havia aprendido que cada real guardado é um voto de confiança em si mesmo, uma declaração de que você acredita que o futuro vale ser preparado e que essa confiança, reforçada todo mês pela ação consistente, vai se tornando uma nova fundação de identidade. Havia aprendido que prosperidade não é um destino, mas um estado de ser, uma forma de se relacionar com o dinheiro e com as escolhas que não tem uma linha de chegada, mas que vai se aprofundando e expandindo continuamente. E havia aprendido, talvez mais importante que tudo, que histórias como a dele não são exceção reservada a pessoas especiais, sortudas ou talentosas. São o resultado previsível e replicável de decisões específicas tomadas de forma consistente ao longo do tempo. Qualquer pessoa com renda, por menor que seja, pode começar o processo. A pergunta não é se é possível. A pergunta é quando você vai decidir que chega. Quando vai ser a sua terça-feira de julho no banheiro de azulejo bege. Porque toda grande virada começa num momento pequeno. Não numa revelação grandiosa, não num evento extraordinário, mas numa decisão simples, quase invisível, que diz: hoje é diferente, hoje eu mudo de direção. E o mundo raramente vê essa decisão acontecer. Os amigos não notam. A família não percebe, as redes sociais não registram, não há foto, não há post, não há marco visível. É apenas você, um espelho e uma escolha. Mas é exatamente por isso que a virada que ninguém viu chegar é sempre a mais poderosa de todas. Porque ela nasce de dentro, cresce de dentro e transforma de dentro para fora, de uma forma que nenhuma circunstância externa pode criar e que nenhuma circunstância externa pode desfazer. Marcos fechou o caderno de capa preta, guardou na prateleira nova do apartamento novo e foi para a varanda tomar o café que havia feito em casa, da mesma forma que fazia desde aquele dia em que havia decidido parar de comprar no caminho para o trabalho. O hábito havia nascido de necessidade, havia permanecido por escolha, como quase tudo na sua vida agora. E enquanto olhava para a cidade que acordava lá embaixo, cheio de pessoas em suas próprias jornadas, com suas próprias dívidas e seus próprios sonhos, Marcos pensou em quantos deles estavam a apenas uma decisão de distância de mudar tudo, e sorriu.